E aí, pessoal, para a gente continuar implementando nossa aplicação, a gente vai usar uma lib chamada Mirage.js, que ela serve basicamente para mocar a nossa aplicação, o nosso back-end. Então, para começar, eu vou começar instalando ela. Então, vamos abrir aqui o terminal, yarn add -dev e Mirage.js. Vamos instalar ele aqui rapidinho. Já está instalado. Agora o que eu vou fazer aqui na minha raiz do projeto, vou criar um arquivo chamado server.js, JavaScript mesmo, e eu vou fazer um import, alguma coisa, vamos aqui, from Mirage, e aqui o primeiro que a gente vai importar é o nosso create server. Então vamos lá, create server, e aqui a gente vai passar uma configuração. Primeiramente vou passar um URL prefixo, então http localhost porta 8080. Vou colocar também o namespace, que no caso vai ser o nosso /API, barra alguma coisa. E aqui a gente vai definir também já alguns modelos. Opa, apareceu alguma coisa aí. Vírgula. A gente vai definir alguns modelos também. Então eu vou colocar aqui models. E aqui a gente pode definir os modelos que quiser. Então inicialmente a gente vai trabalhar com o usuário. Então eu vou fazer user e vou importar aqui o model de dentro do Mirage. Então model, usuário vai ser do tipo model. Colocar vírgula. E só isso aqui ele já está funcionando, mas eu vou aqui no meu index, na verdade. Eu vou fazer if dev, fazer um required no nosso server. O que é isso? Basicamente, eu estou verificando se estamos em ambiente de desenvolvimento. Se sim, eu vou pedir para ele rodar o nosso servidor. Então, ele vai chamar aquele arquivo e ele vai passar por aqui pelo create server, que a gente já está chamando essa função diretamente. Então, aqui a gente tem o básico do Mirage implementado. E aí, só para a gente começar a testar, a gente vai usar o router. A gente vai usar ele como uma função. Então, this ponto. E aí vai dar vários métodos para você trabalhar, que é o get, post, pet, delete, etc. E aí a gente vai fazer primeiramente um get só para testar. Então vamos colocar um nome aqui, pode ser até teste. E aí vamos retornar para ele uma função de callback, que vai ter um retorno com o nome ok. Então isso aqui já deve estar funcionando. Para explicar um pouco melhor, o Mirage ele vai criar um servidor para a gente. Então vai criar uma proxy que quando a gente fizer uma requisição, ao invés de ir diretamente para o servidor ou procurar algum servidor local, ele vai pegar essa requisição e vai conseguir intermediar para responder para o nosso app. Então, um exemplo que eu poderia fazer é vir aqui no nosso app tsx, fazer um use effect. Vou abrir aqui, posso até escrever mais rápido, use effect, e eu posso fazer um fetch, vou passar uma URL, http localhost porta 8080 API eu acho que eu coloquei teste. Só isso aí. E aqui a gente tem um den, que vai ser uma resposta. E aqui a gente vai fazer um console.log na resposta. Então, isso aqui já deve ser o suficiente para fazer essa requisição. Vou rodar o projeto. Eu acabei fechando. Yarn start. E aqui você vê que ele já trouxe para a gente todo o conteúdo. A rota, o URL, blá blá. Tudo está aqui. E aqui, o que a gente vai fazer também é printar o JSON em si. Então, eu vou fazer esse como res.json. Essa função é assíncrona, então tem que colocar o den também. E aí sim eu vou fazer, posso fazer um outro res, ou posso fazer um obj de objeto. E aí, esse meu console, eu vou fazer desse objeto. Então, console.log do obj. Só para a gente ver como vai ficar agora. Ele está dando erro, porque a gente passou apenas um ok, mas eu vou colocar esse ok dentro de um objeto, só para a gente ter essa visão do que seria retornado realmente. Então aqui, conseguiu fazer o passe agora do JSON, e colocou C, ok. Beleza, a gente já entendeu esse funcionamento, então agora o que a gente vai fazer é realmente criar rotas válidas, que vão trabalhar com o usuário. Então, vou colocar this.post. Então, vamos fazer um post para, vou colocar aqui, barra
user. Então, aqui vou simular que eu quero criar um usuário. Então, eu vou fazer esquema. E aqui eu tenho meu request. Isso é uma função de callback. Então, vamos abrir aqui. A primeira coisa, eu vou pegar o body da requisição. Vou fazer um JSON.parser e eu vou fazer um request.requestBody, que é o que fosse passado na requisição. E eu vou fazer um const user igual schema.users, que é o users que a gente tem aqui no plural, .create, e eu vou passar todo o nosso body. E no final, eu vou retornar o user. Isso aqui já vai ser o suficiente para a criação do usuário. E aqui também eu vou criar outra rota, então post também, que a gente vai chamar de /auth, que vai ficar responsável pela recuperação desse usuário. Então eu vou copiar essa parte aqui. Então, vírgula, aqui, vou fechar a função. Vou abrir aqui. Vamos copiar a parte do body também, que vai ser a mesma coisa. E aqui a gente vai fazer um const user, que vai ser igual um schema.users.findBy. E eu posso passar o que eu quiser no objeto, que vai ser um e-mail, com body.email, que vai ser passado na nossa requisição. Caso a gente não tenha, vou negar aqui, caso a gente não tenha um usuário, eu vou retornar um new response com 404, e esse response ele vem diretamente do nosso model, do nosso mirror, na verdade. Então, response. Caso contrário, eu vou retornar o próprio user. Então, aqui a gente já consegue ter tanto a criação quanto a recuperação do usuário baseado no e-mail. Aqui eu poderia até passar o password também. Então, vamos lá. Fazer um password, que vai ser o body.password. E ele vai conseguir fazer o match certinho dessas duas propriedades. Por essa aula é isso. Na próxima a gente vai fazer a parte de requisição para essas rotas. E aí a gente vai começar a ver e perceber certinho como tudo funciona com a parte da requisição. Então, te vejo por lá.